Graça e paz, amigos. Vamos para a nossa continuação da nossa segunda aula de Didaquê sobre adoração. A gente já falou da primeira parte, nós estamos meditando ali no texto de João, capítulo 4. Não sei se você leu, eu queria que você lesse novamente João 4, do 1 até o 30. E a intenção é entender a questão da adoração em espírito e em verdade. A gente já falou sobre a questão, algumas questões que Jesus quebra, alguns paradigmas de religiosidade ali, e é muito interessante porque ele fala bastante sobre a gente entender que aquela mulher, além de ser mulher, ela era samaritana, e aí a gente falou um pouquinho na aula passada, na primeira parte dessa aula, na verdade, sobre a questão do ser samaritano, a divergência de reinos, a miscigenação cultural que aconteceu, e depois a gente vai entrar agora na parte mais final do texto ali, que entra praticamente no versículo 23 de João capítulo 4, a gente vai falar rapidinho sobre ele, que a gente precisa abranger esses aspectos para entender a adoração de uma forma intensa e específica, amém? Então vamos lá, o versículo 23, ele fala assim, a mulher questiona sobre a adoração, tá? E aí o 22 fala: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando, se referindo a ele mesmo, tá? A salvação vem dos judeus, não é porque os judeus vão salvar, mas é porque ele, sendo judeu, vai trazer essa salvação. E aí o versículo 23 começa assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse texto define muita coisa para nós entendermos sobre adoração. Alguns princípios valiosos. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender essa palavra mas, quando ele começa. Mas, versículo 23, mas vem a hora, a palavra alá, é porém, entretanto, todavia, vem. Então Jesus está falando, olha, não é nem nesse monte aqui, não é nem em Jerusalém, mas todavia os verdadeiros adoradores irão se manifestar. Eu gosto muito de entender que existem os adoradores, os adoradores, vamos dizer assim, aqueles que não têm essência naquilo que fazem, mas existem os verdadeiros adoradores, aqueles que se entregam por completo. Entender essa palavra verdadeiro traz muito sentido para aquilo que o texto está falando. Quando ele fala de verdadeiro, ele está falando de algo que é excêntrico, de algo que é puro, de algo que é intenso. E eu e você precisamos entender isso. Verdadeiros adoradores são aqueles que estão dispostos a pagar o preço necessário, a ir até onde é necessário, para que eles vivam uma vida de adoração. O texto está falando de uma forma muito clara, mas, entretanto, vem a hora em que os verdadeiros adoradores, essa hora que os verdadeiros, não está falando de um tempo específico, mas está falando de uma postura de pessoas. Eu e você, está falando da forma de nós lidarmos com a adoração. E aí, ele traz uma expressão poderosíssima que fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aqui traz uma identidade, e eu e você precisamos entender isso. Sem paternidade, a gente não sabe o que é adoração. Sem paternidade de Deus, a gente nunca vai saber o que é adoração. Então ele está falando aqui muito especificamente, quando Jesus vem à terra, ele vem restaurar a ligação de filhos a um pai. Ele deixa isso muito claro, porque na oração do Pai Nosso que ele ensina, ele está se referindo à paternidade de Deus. Quando ele está conversando com algumas pessoas que o questionavam sobre o pai Abraão, ele fala, olha, Deus é pai, a gente precisa entender isso. Mas nós precisamos nos entender como filhos, para que a gente consiga usufruir e entrar na adoração de forma intensa. Não adianta você achar que você é apenas uma criatura, e eu acho que a gente precisa nortear isso na nossa vida. Nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus. Já tivemos um módulo inteiro falando sobre isso, que foi muito bom, e quem sabe a gente vai estar revendo alguns vídeos sobre isso. Porém, amados, eu e você precisamos entender que eu e você somos filhos. Só que se nós não nos comportarmos como filhos, nós nunca vamos conseguir adorar o Pai.
E aí nós vamos ser simples adoradores. Quando eu falo simples, eu não quero falar falsos adoradores, mas nós não vamos ter a essência da paternidade na nossa vida, porque quem está procurando é um pai, e ele está procurando por filhos que o adoram. Ele não está procurando por pessoas, por servos, ele não está procurando por ministros, ele não está procurando por pastores, ele não está chamando ninguém pela insígnia que tem antes do nome, pela posição que ocupa. Ele está procurando pessoas de coração sincero, puro, excêntrico, real, autêntico, que estão dispostos a viver a essência e a excelência da adoração genuína e verdadeira nas suas vidas. O verdadeiro adorador, o adorador genuíno, é aquele que se entrega por completo a um Pai, não a um Senhor, não a um Deus. Claro que Deus é tudo isso, mas o relacionamento que se espera diante da adoração é de um filho com o Pai. É por isso, irmãos, que o diabo lança tanta orfandade no mundo. Porque se nós vivemos um mundo na orfandade, automaticamente nós não conseguimos viver a essência da adoração a um Pai na nossa vida. Porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não é o Deus que está procurando, apesar dele ser Deus. Não é o Senhor dos senhores que está procurando, não é o Criador que está procurando, é o Pai. Então eu e você precisamos conduzir o nosso coração a entender paternidade de Deus. Então, amados, quanto mais órfão a gente se sente, quanto mais inseguro na orfandade a gente deposita a nossa fé, quanto mais a gente cria uma aparência de ser algo todo chique, todo poderoso, mas ao mesmo tempo por dentro a gente está destruído. Quanto mais a gente estabelece essa falta de sinceridade na nossa vida, nós não estamos conseguindo viver uma adoração excêntrica, verdadeira e da forma que o Pai merece. Então isso é importantíssimo. Eu e você estamos adorando a um Pai. Eu acho muito legal uma frase do John Stott, que está aqui na apostila. Grande parte da nossa adoração, presta atenção nisso, é ritual sem realidade, é forma sem poder, prazer sem temor e religião sem Deus. Olha como ele definiu de forma incrível isso, porque nós estamos criando uma estrutura no nosso coração de querer definição de adoração de uma forma, quem sabe, toda explicadinha, que a gente não vai conseguir alcançar, porque isso não faz parte daquilo que Deus é. A gente está querendo criar formas de adoração e isso nunca vai acontecer, porque na verdade está na essência da filiação, entendermos que somos filhos. Claro que se a gente for discorrer sobre isso, a palavra está cheia e repleta de textos que falam sobre a paternidade de Deus, e a gente vamos retomar isso em alguns outros vídeos aí, mas irmãos, eu e você, dentro do assunto adoração, nós precisamos urgentemente trazer filiação na nossa vida novamente. Ele nos comprou por um preço, Ele pagou o preço, e Ele nos transformou de filhos da escravidão, de pessoas que nasceram debaixo de um espírito de escravidão para o reino da sua luz. Ele nos transformou, Ele nos conduziu da orfandade para a paternidade. Só que a gente precisa aceitar isso. A gente vê muita história assim, às vezes a pessoa foi adotada quando ela era mais nova, e quando ela descobre, ela se revolta, ela acha que ela tem que descobrir os verdadeiros pais, que beleza, a gente não vai entrar nesse caso agora, mas o problema é que muitas vezes, quando a gente começa a entender que Deus é nosso Pai, e a gente precisa fazer essa transição na nossa vida, nós não estamos aceitando. Então a gente, quem sabe, quer descobrir o que o outro pai do passado poderia oferecer. Em vez de aceitar a nossa filiação, em vez de conduzir a nossa vida a esse estágio de escravidão para o estágio de liberdade, de filiação, de paternidade, nós ainda estamos vivendo com a nossa mentalidade no tempo de orfandade. E não tem como ser adorador dessa forma. Se a gente quer procurar uma definição de adoração que a gente não vai conseguir, não tem como dentro da orfandade. Então, irmãos, eu queria deixar isso, é o final da nossa aula, e eu e você precisamos entender isso. Adoração em espírito é adoração no batismo do Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo não é apenas oração em língua não, irmãos, é uma vida diante do Espírito, é uma vida fazendo aquilo que o Espírito direciona, se enchendo a cada dia, lutando a cada dia. Essa é a adoração no Espírito, é guerra, é constante, é todos os dias, é lutando contra a carne, é lutando contra os desejos, lutando contra as emoções. E a adoração em verdade, sendo quem você é,
trazendo essa paternidade de Deus sobre a tua vida. Isso define de uma forma muito legal a adoração em espírito e em verdade. Então, é você sendo alguém no Espírito Santo, é deixando ele entrar e ocupar a tua vida. É como Paulo dizia, eu não sou porque ele é em mim, e é você dizendo para as pessoas, eu quero ser achado nele. Paulo falava isso. Viver no Espírito dessa forma, uma adoração espiritual, uma adoração que envolve aquilo que Deus deseja, a glória de Deus, e em verdade, é uma adoração consistente, que você abre o teu coração, e você é quem você é. Você não precisa ser outra pessoa, imitar alguém quando você está cantando, ou quando você está declarando alguma coisa, ou tentando ser uma cópia de alguém. Isso não é genuíno, então não é verdadeiro, e acaba que se torna uma adoração que não é verdadeira. Eu sei que às vezes é muito duro a gente ouvir isso, irmãos, mas a gente precisa colocar o nosso coração nisso. Mas vem a hora e já chegou por quê? Porque nós estamos aceitando isso, em nome de Jesus, você está também, eu estou também, nós estamos lutando todos os dias por isso. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, genuínos, pessoas autênticas, adorarão ao Pai, paternidade, filiação, filhos buscando agradar um Pai de todo o seu coração, vivendo em santidade, vivendo uma vida de renúncia quando é necessário, vivendo uma vida gozando daquilo que Deus está dando, vivendo uma vida de cumprir a vontade de Deus. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, sendo cheio do Espírito, fazendo aquilo que Ele deseja, e sendo autêntico, real, verdadeiro, abrindo todo o coração, e entendendo que nós não somos nada e Ele é tudo. Adoração em espírito e em verdade. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí ele termina, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pessoas que se deixam guiar pelo Espírito e ao mesmo tempo são verdadeiras e reais. Sabe, amado, não procure ser outra pessoa para tentar agradar a Deus. Seja quem você é. Ele te criou desse jeito porque Ele quer que assim você agrade a Ele. Não leve o teu coração para tentar ser uma cópia de alguém, ou para tentar ser aquilo que você não é. Deus te criou desse jeito, seja dessa forma, do jeito que Deus deseja que você seja. Tá? Então nós estamos terminando essa aula 2, nós estamos finalizando, depois nós vamos voltar com a aula 3, nós vamos fazer 2 vídeos também sobre a aula 3 para entender melhor, tem bastante coisa, e aí eu vou estar postando na próxima semana os nossos vídeos da próxima aula. Que Deus te abençoe e vamos ser verdadeiros adoradores a cada dia, em nome de Jesus, e que o nosso coração esteja voltado a não ser uma cópia, mas ser a essência daquilo que Deus nos criou. Não importa se você canta bem, não importa se você não canta bem, não importa se você sabe ou não pregar, o que importa, querido, é que você agrade o coração de Deus, que não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Ele. Ele nos criou e Ele nos comprou para isso. Então vamos ser verdadeiros adoradores. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço.